1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 2. Em seguida, o apóstolo dá suas instruções a Timóteo, fundadas sobre o grande princípio estabelecido, a graça. O espírito judaico poderia ver os reis gentios como inimigos. Podia ver os gentios, em geral, como indignos do favor divino. A perseguição de que os cristãos eram alvos fornecia uma ocasião à carne para alimentar essas disposições, para entrar no espírito da lei. A graça eleva-se acima de todos esses pensamentos, de todos esses sentimentos do coração. Ele quer que pensemos em todos os homens com amor, porque pertencemos a um Deus Salvador que atua, no Evangelho, em amor para com todos os homens. Deus quer, em particular, que oremos pelos reis e por aqueles que estão altamente colocados no mundo, para que Deus disponha os seus corações de maneira que possamos viver tranquilamente, em paz, em toda a honestidade. Isto é agradável a um Deus Salvador, que quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Não se trata aqui dos desígnios de Deus, mas sim dos seus caminhos a respeito dos homens sob a ação do Evangelho.
Deus atua em graça. Agora é o tempo agradável, o dia da salvação. Deus abre a porta pelo sangue de Cristo e anuncia a paz e uma recepção assegurada a todos aqueles que venham. A obra está feita. O caráter de Deus plenamente glorificado a respeito do pecado. Se alguém se recusa a vir, a vontade humana é o único impedimento. Ao fim e ao cabo, que Deus cumpra os seus desígnios, isso não muda nada aos seus caminhos, nem a responsabilidade dos homens. Nós temos de anunciar o seu amor a todos os homens, segundo o espírito de amor, na nossa maneira de agir com eles. Aqui, a distinção entre judeus e gentios desapareceu totalmente. Há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, um homem, o Cristo Jesus. Estas duas grandes verdades fazem a base de toda a verdadeira religião. O judaísmo já tinha sido a revelação, o testemunho no mundo da primeira destas verdades. Deus é uno, verdade eterna e imutável, mas que não basta para pôr os homens em relação com ele. No que dizia respeito ao homem, Deus morava atrás do véu, nas trevas da sua majestade. O cristianismo, revelando plenamente o único Deus verdadeiro, nos apresenta a segunda verdade, a saber, que o mediador entre Deus e os homens é um. Há um, e não há senão um. É tão verdadeiro não haver senão um mediador, como é verdade não haver senão um só Deus. Esta é a grande e distintiva verdade do cristianismo. Duas coisas caracterizam o mediador. Segundo a passagem que agora estudamos, ele é homem e cedeu em resgate por todos. Este testemunho tinha o seu tempo ordenado por Deus. Que preciosa verdade esta! Nós estamos em fraqueza, somos culpados, não podemos nos aproximar de Deus. Precisávamos de um mediador que, mantendo a glória de Deus, nos pusesse em estado de nos poder apresentar perante Ele, de harmonia com essa glória, em justiça. Por isso Cristo se deu em resgate. Teve, porém, de se fazer homem para poder sofrer pelos homens e representá-los. Mas isto não é tudo. Nós somos demasiado fracos para podermos receber a revelação de Deus neste mundo. E embora nossa culpabilidade seja apagada, continuamos fracos acerca do nosso recurso a Deus, da nossa comunhão com Ele. Assim, no seio da nossa fraqueza para recebermos a revelação de Deus, Cristo, na sua própria pessoa, revelou-nos Deus e tudo o que Ele é, e isto em todas as circunstâncias em que o homem se encontrava, em necessidade quanto ao seu corpo ou quanto à sua alma. Humilhou-se até ao fundo, para que não houvesse nenhum ser humano, por mais miserável que fosse, que não pudesse sentir que Deus estava perto dele em bondade, inteiramente acessível, vindo em pessoa até ele. O amor de Deus encontrou assim na miséria do homem, a ocasião do seu perfeito exercício, a ocasião de mostrar que não existe necessidade onde ele não se encontre presente e à qual não possa responder. É assim que ele se faz conhecer sobre a terra, e agora, que está em cima, não mudou.
Ele não esquece as suas experiências humanas. Elas estão gravadas para sempre, pelo seu poder divino, nos simpáticos sentimentos da sua humanidade, de acordo com a energia do amor divino, que era a origem e o móvel desses sentimentos. Ele é sempre homem na glória e na perfeição divinas. A sua divindade empresta o poder do seu amor à sua humanidade, mas não lhe tira. Nada pode ser semelhante a um tal mediador. Nada iguala a sua ternura, o seu conhecimento do coração humano, a sua simpatia, a sua experiência das nossas necessidades. Sem tirar o infinito da divindade da sua natureza, e no poder do seu amor, desceu a este mundo, tomou parte em todas as circunstâncias em que o coração do homem podia estar e, com efeito, tem estado, ferido, oprimido, desencorajado ou vergando sob o peso do mal. Nem ternura, nem capacidade de simpatia, nem humanidade que pudessem ser comparado com as suas. Nenhum coração humano que compreende como seu coração compreende, que possa sentir conosco qualquer peso que oprima o nosso coração. É o homem, o Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Não há ninguém que esteja tão perto de nós, ninguém que tenha descido tão baixo, que tenha entrado como ele com um poder divino nas necessidades, em todas as necessidades do homem confortado pelo que ele era, pelo que ele é e será sempre. Não há senão um. Pensar noutro seria tirar-lhe a ele a sua glória e a nós a nossa perfeita consolação. A sua vinda do alto, a sua natureza divina, a sua morte, a sua vida como homem no céu, designam-no como só e único mediador. Mas há um outro aspecto desta verdade e do fato de que ele é homem. Ei-lo. Ele não é mediador como sacerdote no seu trono entre Israel e o eterno Deus. Não é simplesmente Messias para pôr Israel em relação com o seu Deus, mas sim homem entre Deus e os homens. Está, segundo a eterna natureza do próprio Deus e as necessidades dos homens, na sua presença. É destas verdades eternas e de um alcance universal que Paulo era arauto e apóstolo. Embora tendo um caráter que pertence a todos os tempos e que os ultrapassa, todos esses fatos tinham um momento próprio para sua revelação. Todos os meios para repor o homem em relação com Deus no pé da sua responsabilidade tinham sido ensaiados, mas em vão. Agora os fundamentos necessários dessa relação deviam ser postos em evidência, tal como tinham sido estabelecidos por Deus, e as nações deviam ouvir o testemunho da graça. Tal era também o testemunho do apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Tendo apresentado claramente estes fundamentos, Paulo entra nos pormenores. Os homens devem orar em todo o lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem vãos raciocínios humanos. As mulheres devem andar modestamente, adornadas de boas obras e aprender em silêncio. A razão que é dada para isso é notável e mostra como,
Nas nossas relações com Deus, tudo depende do primeiro ponto da partida. Na inocência, Adão tem o primeiro lugar. No pecado, Eva. Foi Eva que, enganada, introduziu a transgressão. Adão não foi enganado, por muito culpado que tenha sido desobedecendo a Deus. Unido à sua mulher, seguiu-a, não enganado pelo inimigo, mas sim fraquejando por causa do seu amor por ela. O segundo Adão também fez isso, mas sem fraqueza, e sim em graça. Seguiu a sua enganada e culpada esposa, mas para a resgatar e livrar, tomando sobre si a falta dela. Eva sofre sobre a terra o castigo da sua falta, de uma maneira que é um sinal do julgamento de Deus, mas, andando modestamente, com fé e amor e santidade, será libertada na hora da sua provação. É o que leva o sinal do julgamento, torna-se a ocasião de manifestar a misericórdia e o socorro de Deus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.